Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o Singleton, vai fazer alguns exemplos aí de como que ele funciona, tá? Para demonstrar o funcionamento dele. E o que é o Singleton? O Singleton é um padrão de projetos do modelo criacional do Goff. Ele está ali junto com o padrão Builder e o padrão Factory, onde o seu objetivo, pessoal, é garantir a existência, tá, de uma única instância de classe mantendo o ponto de acesso global. Então, assim, é como se eu tivesse ali um endereço de memória, tá? E esse endereço de memória fosse acessível a todas as minhas classes que necessitam ter acesso a essa instância, ou todos os meus serviços que necessitam ter acesso a essa instância. Então, basicamente, é como se, através de uma única classe, eu tivesse um ponto lá de memória, tá? Aqui eu vou escrever assim, arroba, alguma coisa aqui. Então, esse aqui é um endereço de memória e através dele os meus serviços podem acessar esse ponto específico, as minhas classes, né? Enfim, e eu vou ter aqui, por exemplo, um, um service, outro service, aqui outro service, aqui outro service, outro service. Dentro da minha aplicação, tá? Não são serviços distribuídos aqui. E aí, esse cara, que pode ser uma classe, ele vai ter acesso a o meu ponto específico de memória. Esse outro cara, que é outra classe de serviço, ele vai ter esse acesso a esse ponto específico. E assim sucessivamente. Tá? Aqui e aqui. Então, isso evita, pessoal, de eu vir aqui, por exemplo, e criar um new conexão de banco de dados. New conexão banco dados, por exemplo. Entendeu? Imagina que esse singleton fosse um singleton de banco de dados, onde ali teria ali as minhas conexões, as thread pools do meu banco de dados, e eu não quero ficar instanciando isso na minha aplicação. Isso é custoso. Então, aqui eu não iria instanciar, aqui eu não iria instanciar, aqui eu não iria instanciar. Porque toda vez que eu faço uma instância desse tipo aqui, que eu estou colocando os news, toda vez que eu faço um new desse, eu estou indo na minha memória e criando um novo registro de memória. E isso é custoso. Pô, mas imagina que eu estou novamente mexendo com o banco de dados e eu crio um new. Eu tenho lá um serviço, acesso ao banco de dados, eu crio um new, estou criando ali um acesso. Beleza, estou criando uma referência de memória dessa conexão. Para uma, não vai fazer diferença. Agora imagina para 100 conexões, 200, 500, 1000 conexões. Cara, isso fica muito lento, fica muito custoso e não é uma forma boa de se fazer aí a chamadas conexões de banco. Tá? Então, basicamente, o singleton serve justamente para isso. Eu tenho aqui o acesso único a um ponto único de uma instância específica, que pode ser utilizada pelas minhas classes. Tá? Então, acredito que depois dessa explicação a gente pode ir para o código, tá, pessoal? Então, bora lá. Estou aqui com o IntelliJ, vou fazer esse exemplo em Java. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui um módulo, tá? Módulo não, desculpa, eu me confundo. Eu vou criar aqui uma pasta, tá? Um packet. Então, eu vim aqui, new packet, e vou chamar esse packet de configuration. Tá? Esse packet configuration, eu vou criar uma nova classe e vou chamar ela de singleton. Singleton. Beleza. Essa classe singleton, pessoal, ela vai ser uma classe que ela vai começar com private. Eu crio aqui um private static, retornando o tipo da minha classe, singleton, e eu chamo ela de instance. Instância. Beleza. Ou instância, se você estiver programando em português, instância, mas eu vou colocar instance aqui. Beleza? Ah, peraí, não é método, desculpa. Beleza. Agora eu tenho também um construtor, ele é privado. Por que ele é privado? Porque justamente
o singleton, por ele manter um ponto único de instância de uma classe, ele não pode ser instanciado. Você viu lá na questão de eu criar vários nils, toda vez que eu crio um nil, eu crio um endereço de memória. E a lógica do singleton é eu criar um endereço de memória único para que as minhas aplicações, no caso, as minhas classes que vão utilizar o singleton nesse contexto, possam utilizar ele sem a necessidade de fazer novas instâncias. Tá? Então, private static não, oh, meu Deus, private singleton, que é um construtor. Aqui eu vou deixar vazio, nesse exemplo, beleza? E eu vou fazer um public static, retornando o tipo da minha classe e fazendo aqui o getInstance. Por quê? Porque eu quero pegar a instância desse singleton. Nesse exemplo, pessoal, vocês vão estranhar porque eu vou fazer isso aqui. Ó. Se a minha instância for igual a nula, eu estou verificando se a instância não foi instanciada. Instância vai receber um new singleton. Ou seja, dessa forma, eu só vou ter uma única instância, tá? Então, ela vai ser instanciada uma única vez. Se ela for nula, ela é instanciada. Se ela não for nula, se ela já tiver sido instanciada, eu vou retornar ela. Ou seja, primeira vez que eu subir a aplicação, a instância, o singleton aqui, ele foi instanciado? Não foi. Então, instancia ele. Ah, vou usar ele, tô chamando o singleton lá no meu método main. Ele já foi instanciado? Opa, já foi sim. Então, retorna ele, tá? Muita gente pode estar se perguntando por que eu não estou usando o synchronizer, mas eu vou usar, tá? Calma. Nesse momento aqui eu só estou criando um exemplo básico de singleton, tá? E aqui a gente já tem o nosso modelinho básico de singleton feito. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um Java Class, vou chamar de Program. Vou criar aqui um main. E vou chamar aqui o meu singleton, var singleton, ou pode ser também singleton. Singleton recebe um singleton.getInstance. Pronto. Então eu tenho aqui uma instância do meu singleton. Pode ver que eu chamei o método estático getInstance. E ele vai verificar, opa, a instância está ativa? Ela não está. Então cria. Se ele já tiver, eu só retorno. É só isso, entendeu? Que ele faz em relação a esse getInstance. Ele verifica se a instância está ativa, ele permite ali com que os acessos sejam feitos de forma sincronizada, né, um a um, para ter acesso a essa instância e não ter ali uma sobrecarga, tá? No caso eu estou falando do Synchronize aqui junto com o Singleton. Mas vamos lá, eu estou com o Singleton aqui e eu vou criar agora um outro Singleton. Singleton 1 recebe um singleton.getInstance. Então eu estou aqui com dois singletons e na teoria essas instâncias aqui tem que apontar para o mesmo lugar. Vamos ver? Eu vou fazer aqui só um salt, só para questão didática mesmo. Salt singleton 1 e vamos rodar aqui. Então, pessoal, quando a gente executa essa aplicação, o resultado é isso aqui. Então, se vocês perceberem, se a gente perceber, a gente tem o singleton, tá? Que é a classe singleton e a referência de memória que ele ocupa, né? Que ele está ocupando aqui na instância. E você pode ver que mesmo que eu tenha um singleton aqui, uma outra instância, né? Pegando uma mesma instância e referindo ele e fazendo essa referência nesse outro objeto, a referência de memória é a mesma. Então, eu tenho aqui dois objetos que eu estou instanciando, estou pegando a instância, apontando para o mesmo endereço de memória. Tá? Isso pode ser um certo problema se você não quer mexer com mutabilidade de classes. Como assim? Se eu tenho uma classe e um ponto de referência de memória. Toda vez que eu altero essa referência de memória, essa alteração ela acontece para todo mundo que está utilizando aquele endereço. Então, vou pegar aqui um exemplo. O singleton, ele tem uma certa... Ele tem aí eu não vou dizer que é um problema, mas ele não permite você utilizar interfaces, tá? Você precisa utilizar exatamente a classe
de criação, né, a classe de construção dele para fazer essa instância. Isso faz com que o encapsulamento dos atributos do singleton, algumas vezes, dependendo da forma como eles foram construídos, possam ser acessados. E se isso acontecer, você pode ter algum problema de que esses atributos, uma vez acessados e modificados, eles podem se espelhar, né, para todas as outras classes que estejam é, fazendo o consumo desse singleton, tá? A utilização desse singleton. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que eu vim aqui e eu criei um public, lembrando, não é para usar public nas variáveis, mas imagine que eu criei um public static final, static, um valor estático chamado número do tipo integer, que vai se chamar número inteiro, vai. Então, integer number. Eu vou dar um valor de 5 para ele. Esse valor, ele é estático. Se ele é um valor estático, ele pertence à minha classe, ele é um atributo de classe. Eu consigo fazer o acesso a esse cara sem a necessidade de pegar a instância dele. Ou seja, eu consigo vir aqui, dar um sort, aqui um exemplo, chamar singleton.integerNumber. Vou dar um enter, desculpa. Vou executar aqui a aplicação e olha lá, ele apareceu 5. Só que eu consigo também vir aqui e falar singleton.integerNumber recebe 10. Claro, nesse caso aqui eu estou deixando o atributo público, eu estou permitindo que isso aconteça. Mas em alguns casos, você pode ter anomalias na sua aplicação que podem modificar o singleton, né? Sei lá, você recebeu um dado e esse dado acabou modificando alguma coisa dentro do singleton, em algum atributo em específico, dentro de uma lista que não deveria ser modificado, e você acaba tendo um problema aí, que esse dado modificado ele vai ser espelhado, né? Ou seja, todas as aplicações que estão consumindo, estão utilizando aquele singleton específico, elas vão ter acesso a esse dado modificado. Por exemplo, é, deixa eu só mostrar aqui que foi modificado esse integer number, que ele virou de 5 ele foi para 10. Mas no caso aqui, como eu falei, eu estou mostrando, eu estou permitindo que isso aconteça. Mas vamos imaginar um caso de que alguém ou uma aplicação em específico ela consegue ter acesso ao número de max pool, né, de pool de requisição de banco de dados que você tem. E imagina que alguém que consiga ter acesso a esse atributo, que pode ser um atributo estático aí, ele consegue modificar esse atributo dentro do singleton. Isso está errado, primeiramente, tá? E segundo, isso é um problema que o singleton tem de que eu consiga aí ele é mutável, tá? Ele não é imutável. Por isso que existe o monostate, que algumas pessoas utilizam. Mas voltando aqui, só dando esse aviso, o singleton ele por ser um objeto, uma classe, né, em memória, ele é uma classe mutável, ele não fica imutável. Então ele pode ter ele pode acontecer dele ter essas anomalias aí, dependendo da forma que você cria ele, tá? Aqui eu vou apagar esse public aqui, não é para ter. E voltamos aqui para o nosso singletonzinho normal. Vamos criar um novo, só para treinar. Vamos criar aqui um singleton de log. Então eu vou criar aqui um log class, tá? E esse singleton de log, pessoal, a gente só vai logar a informação e pegar a informação de volta. Só isso. A finalidade dele é que a gente possa utilizar a instância desse log sem a necessidade de ir lá e criar um logger, new logger, enfim. Ou puxar o logger4j, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Private static, a gente retorna o tipo da classe, log instance, pronto. Depois disso, a gente vai criar aqui, se a gente tem um log,
a gente precisa armazenar esses logs em algum lugar, certo? Então vamos criar aqui uma lista de log. Private log, retornando uma lista de string, porque o log vai ser escrito, chamado de logs. Beleza. Depois disso, eu vou criar aqui o meu construtor, private logger. Então, private log, criando aqui o construtor, que esse construtor ele vai passar para minha instância de log, instance, logs, recebe o new ArrayList. Então eu vou inicializar o meu ArrayList bem aqui. Tá? Então a partir do momento que ele inicializar a minha instância, o construtor privado vai inicializar o meu ArrayList, ok? E aqui eu vou criar o getInstance. Então public static synchronize, agora sim eu vou usar o synchronize, eu já vou explicar o que ele é, tá? Retornando aqui um tipo de log getInstance. Beleza. Esse synchronize, pessoal, ele tem como finalidade, tá? Ele é utilizado em métodos estáticos, beleza? E ele tem a finalidade de evitar que várias threads acessem simultaneamente esse método. Então, ele faz isso, é como se ele pegasse as threads, enfileirasse e falasse, vá lá, usa, depois você, um a um, entendeu? Isso faz com que evite problemas aí de inconsistência, beleza? Então a gente utiliza o Synchronize e a gente vai agora fazer o seguinte. Se a minha instância for igual a nulo, eu vou falar que a minha instância vai receber um new log, uma nova instância de log. Se ela não for nula, eu vou retornar o log. A instância, desculpa. Beleza, então a gente tem aqui o método getInstance. E agora a gente pode criar aqui os métodos para setar e pegar os logs. Então vamos lá, public synchronize, porque a gente precisa garantir que as classes que vão ter acesso a esse singleton façam acesso um a um. Void set log string log, e eu vou chamar aqui o meu logs.add, passando aqui o log. Beleza, então aqui eu estou inserindo na minha lista, né, no meu ArrayList, os logs que eu estou recebendo. E public synchronize, passando aqui um list do tipo string, que é o meu retorno. Vou chamar de getLogs, retornando os meus logs. Beleza, então dessa forma aqui eu tenho um singleton de log. Aqui eu vou passar log, em vez de singleton eu vou apagar isso daqui até aqui. E eu vou passar aqui log.getInstance. Então, a partir de agora, eu tenho uma instância de log. E eu posso fazer o seguinte, log.setLog. Você vê, alerta, erro no sistema. Log.setLog. Alerta não, error. Aqui. E aqui, alerta memória cheia, por exemplo. E vamos mostrar aqui na nossa tela os logs que foram inseridos nessa instância. Então vou criar aqui um sort, só para separar aqui as informações. E eu vou criar aqui um for, tipo string log in. Opa, vou chamar isso aqui de logs. Log, dois pontos, logs. Logs.getLogs, pronto. Sort log. Beleza, então aqui ele vai mostrar para mim os logs. Lógico, eu poderia utilizar o log4j aqui para logar as informações, mas por fim didático eu vou usar o systemout. E, vamos lá. Beleza, lá. Erro no sistema, memória cheia.
E se eu olhar, pessoal, eu criar aqui um logs2 igual a log.getInstance, se eu olhar o endereço de memória dele, dos dois aqui, comparar, vocês vão ver que é o mesmo endereço de memória. Executando. Olha lá, 5F84FC. 5F84FC. Então, pessoal, esse aqui é o singleton, tá? Basicamente, a gente usa ele dessa forma. Algumas vezes a gente usa ele mais para fazer pool, colocar pool de bancos de dados, enfim. Mas é uma solução bacana, mas também é uma solução que deve ser repensada muito bem se você deve ou não utilizar na sua aplicação. Beleza, pessoal? Bom, é isso. Valeu e até a próxima.